noite, a paz seja contigo, amém? É uma honra e um privilégio de me encontrar mais uma noite na casa de meu Deus para buscar a tua infinita misericórdia, amém? Já se encontramos aqui em pé com a nossa Bíblia nas nossas mãos, aberta no livro de 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 3, para nossa meditação. Se você estiver uma Bíblia no seu lar, por gentileza, pegue ela, leia juntamente comigo, juntamente com a igreja, e vamos ouvir a voz de Deus falar conosco, amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Louvado seja Deus, amém? Vamos fazer a leitura que diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, meu Deus, eu me encontro reunido aqui com os meus amados irmãos, meu Pai. Meu Deus, o Senhor diz, meu Deus, que nós devemos interceder, Senhor, por alguém, Senhor, que está sofrendo, que está passando por estado de angústia, por estado de ansiedade, por estado de medo, Senhor. Meu Deus, muitos sentindo sozinhos, solitários, meu Pai, sem saber o que fazer, nem para onde ir, Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, visita os ouvintes que estão comigo ao vivo nesta live, meu Pai, e aqueles que entrarão, meu Deus, e ouvirão esta oração, essa ministração desta palavra. Fala conosco, meu Pai, revela o orgulho escondido e profundo, meu Deus, acalma, Senhor, o coração deste homem, acalma o coração desta mulher, Senhor, que está passando, Senhor, por momentos difíceis, por momentos de perca, Senhor. Meu Deus, só o Senhor, meu Pai, para colocar o bálsamo em cada coração. Papai, gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor fará. Fala conosco, Senhor, é o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Papai, coloca teu anjo à direita, Senhor, aqui na tribuna. O teu anjo, meu Deus, à esquerda na tribuna. Coloca, meu Deus, 2 anjos lá no portão, Senhor, como sentinelas, meu Pai, para nos guardar, para nos livrar e proteger. Meu Deus, visita todas as pessoas, meu Pai, que têm pedido oração, Senhor, somente as tuas mãos, meu Pai, para entregar a bênção e a vitória. Visita a irmã Maria e toda a sua família. Visita a doutora Míris e família, mesmo que ela não pediu de oração, mas eu quero colocar a doutora Thaís também nas tuas mãos. Confirma, Senhor, a bênção, meu Deus, e a vitória. É o que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizemos amém. Podemos nos assentar. Se assente, irmãos. Se assente dando glória a Deus. Glória amém? a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o tema aqui nesta noite é o seguinte: heróis bíblicos que lutaram contra o medo. E quem é que está aqui presente, que está nos ouvindo, que nunca sentiu medo na sua vida? Amém? Existem vários tipos de medo. Acho que não vai dar para falar aqui, mas existem vários tipos de medos, amém? Nós cristãos, querida igreja, tendemos a falar muito sobre os heróis da fé da Bíblia. Nós olhamos, aleluia, às vezes superficialmente também para as pessoas cujas as histórias são escritas para nós e pensamos, eles são tão valentes. Não sei como você lê a Bíblia, mas quando a gente começa a ler a Bíblia, ver os prodígios, né, a qual Deus operou no passado, a gente fala, meu Deus, como eles foram valentes, você não é? Por que eu não posso ser como eles? Sua vida, querida igreja, parece ser tão livres do medo. Eles parecem permanecer fortes diante das circunstâncias difíceis. Aleluia. O que há de errado comigo?
O que há de errado contigo? Aleluia. Pensamos, se eu sou uma cristã, se eu sou um cristão, por que eu luto contra a ansiedade? Por que eu luto contra o medo? Por que eu não sou como esses grandes heróis a qual eu leio na Bíblia? Aleluia. É verdade, querida igreja, que Deus tem trabalhado poderosamente, amém, na vida de pessoas através dos tempos. É como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, amém? A qual veremos mais de perto posteriormente. Ele fala sobre a fé corajosa de homens como Moisés, a qual todos conhecem, mulheres como Sara. No entanto, querida igreja, se olharmos com mais cuidado, o que vai acontecer? Notaremos que muitos desses heróis passaram por grandes lutas, sabe de que maneira? Contra o medo em algum momento da sua vida. Na verdade, querida igreja, foram essas lutas que os fizeram mais forte ao longo da vida. O Senhor Jesus Cristo é o único que nunca sucumbiu ao temor pecaminoso, mesmo sendo sido, sabe, tentado, e fazê-lo da mesma maneira que nós somos hoje. Presta atenção aqui nesta noite. Então, querida igreja, se quisermos procurar heróis da fé, nós teremos bastante dificuldade em encontrar mais do que um. Mas esse um é suficiente. Vamos dar aqui algum exemplo. Exemplo de medo na Bíblia. Nesse capítulo, querida igreja, tomaremos algum tempo para nós aprofundarmos um pouco mais na história do medo, ou seja, ou melhor, do temor pecaminoso na Bíblia. Eu acho que você ficará surpreendida, né, e confortada ao saber que muitos dos heróis com os quais você está familiarizada na Bíblia eram pessoas como você. Aleluia, santo é o teu nome. Eles lutaram, querida igreja, contra este medo a qual estou falando com vocês aqui nesta noite. Então, nesse capítulo, não apenas veremos alguns dos indivíduos, mas também tentaremos discernir o que motivou eles ou ela a agirem de maneira como agiram quando nós lemos a palavra. Vamos começar aqui nesta noite pelo primeiro livro de Gênesis, também, quando nós abrimos a Bíblia. O medo original. Vamos falar um pouquinho de Adão e Eva, amém? Como que aprendemos, querida igreja, anteriormente, o medo ele foi introduzido pela primeira vez, sabe de que maneira? Na experiência humana, no Jardim do Éden. Adão e Eva haviam desfrutado, querida igreja, de doce e confiante, aleluia, comunhão um com o outro, né? E também com o seu Criador, que era Deus. Então eles pecaram, querida igreja, foi por causa do pecado que eles cometeram, o relacionamento quebrado com Deus entre si, e que eles sentiram pela primeira vez as consequências do medo, mas do medo de relacionamento, amém? Quebrado e vergonha. Quando eles ouviram o Senhor vindo visitá-los no Jardim do Éden, eles se esconderam, aleluia. Então Adão estava com medo de que Deus o visse como ele estava. E de que maneira que ele estava? Exposto, vulnerável e pecador, amém? O medo que Adão sentiu, querida igreja de Deus, gerou mais e mais pensamento que ímpios a respeito do seu Criador em seu coração. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, santo é teu nome. Mas mesmo antes, querida igreja, de Adão e Eva se esconderem de Deus, o medo já desempenhava, amém? O seu papel, o que levou Eva a desobedecer, querida igreja, o seu papel, o que levou Eva a desobedecer ao seu Senhor dessa forma? Nós não sabemos, querida igreja, mas podemos supor que ela temia poder de estar perdendo algo que seria benéfico para si. Ou ela pode ter duvidado da sabedoria e do amor de Deus, ou ter ficado com medo de que precisasse de alguma coisa
que Deus não lhe havia dado, e é difícil entender por que ela se sentiu assim. Mas a Bíblia diz com certeza que ela foi o quê? Enganada. Segundo os Coríntios 11:3, nós lemos, vamos ler comigo mais uma vez? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Igreja, após pronunciar o juízo que Adão e Eva mereciam, Deus misericordiosamente os cobriu, sabe de que maneira? Com peles de animais. Em seguida, ele o expulsou do jardim do Éden. E nunca mais, igreja, o homem conheceria o tipo de vida que havia conhecido. Nunca mais, querida igreja, ele seria completamente livre da vergonha, do constrangimento, da autoconsciência e medo. Mas graças a Deus, querida igreja, que esse não é o fim da história, amém? Como cristão, Deus está, querida igreja, nos restaurando para o mesmo tipo de comunhão. E a liberdade que Adão e Eva conheceram, primeiramente com ele e depois um com o outro. E a morte de Jesus Cristo, querida igreja, é o meio que Deus usou para quebrar os muros que nos separavam. Romanos capítulo 5, versículo 1. Embora, querida igreja, nós nunca tenhamos o que eles tiveram. Amém? Porque lutaremos sempre contra o nosso pecado. Ainda podemos, querida igreja, conhecer uma enorme alegria e paz. Agora vamos para uma outra história, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos falar um pouquinho de Abraão. Quem lembra de Abraão? Amém? Aleluia. Com medo do perigo, Abraão anteriormente, mencionei que até mesmo os grandes heróis da Bíblia experimentaram medo, querida igreja, e suas consequências. Alguns capítulos depois de Adão e Eva, encontramos, sabe quem? Abraão, isso mesmo, um homem frequentemente tomado como exemplo de alguém com grande fé. É que nós, quando nós lemos, vemos que ele tinha o quê? Grande fé. Em certos momentos, querida igreja, vemos Abraão muito bem, abandonando a sua terra de bom grado e obediente, viajando por uma terra desconhecida, levantando sacrificialmente a faca que tiraria a vida de seu filho prometido, que todos já conhecem o nome dele, que era Isaque. Sim, realmente há vitórias significativas na vida de Abraão, não é mesmo? Mas depois, querida igreja, vemos um outro lado dele, talvez esse seja o lado de Abraão com o qual você mais se identifica. Então, presta atenção aqui. Em duas ocasiões, querida igreja, durante as suas viagens, uma vez para o Egito e outra vez para uma terra chamada Gerar, Abraão mentiu para os homens. Ele o quê? Mentiu para os homens poderosos. Amém? O poderoso sobre Sara, a sua esposa. Por quê? Porque a sua esposa, ela era muito bela. E ele disse a esses homens que ela era sua irmã. Por quê? Porque ele achava que se os reis dessa terra vissem e soubessem que ela era a sua esposa, o que aconteceria? Ele os mataria para que pudesse tomá-la para si. Para ser franca, querida igreja, ele queria salvar a sua própria pele. Abraão, querida igreja, ele sabia que Sara seria a mãe do povo escolhido por quem? De Deus. Mas ele, querida igreja, ignorou os planos de Deus e colocou em perigo. Foi apenas devido à graça, aleluia, restritiva de Deus que ela não acabou num harém. Amém? Por causa do seu medo, querida igreja, ele pecou contra sua esposa, enganou os governantes, foi uma fonte de problemas para eles e, acima de tudo, desonrou a Deus. O medo de Abraão era lógico?
Sim, aleluia, provavelmente. Era pecaminoso? Sim, sem dúvida, querida igreja, Deus ainda foi capaz de usá-lo, de transformá-lo em um homem de fé. Sim, ele pode fazer o mesmo, qualquer um de nós que estamos aqui neste culto e aqueles que estão nos ouvindo. Aleluia, medo causado pela dúvida. Vamos falar de Sara? Aleluia. Livro de 1 Pedro, querida igreja, as mulheres são orientadas, amém, a seguir os passos da esposa de Abraão. Sara, querida igreja, de certa forma, ela era um modelo para as mulheres piedosas daquela época. E ela seguiu, querida igreja, o seu marido, deixou a sua casa, partiu para uma terra de promessa, uma terra que ela nunca havia visto. Mas Sara, querida igreja, lutou contra os seus próprios medos. O seu marido lhe contara a respeito da promessa de Deus, de que teria o quê? Um filho. E à medida que os anos se passaram, ela permanecia de que maneira? Estéril. Ela se tornava mais e mais de que maneira? Temerosa. E seu relógio biológico, querida igreja, não estava apenas avançado, ela já havia o quê? Parado. A Bíblia diz que o seu ventre estava o quê? Morto. E assim por medo, olha para você ver. E assim, por medo, ela decidiu resolver o problema por si mesma. Abraão precisava de um herdeiro. E ela ansiava por um filho. Então, ela armou um esquema, querida igreja, deu a sua serva, Agar, ao seu marido, para que ela pudesse engravidá-la e cumprir a promessa. Olha para vocês verem, que turbilhão de problemas as suas ações geraram. Na verdade, querida igreja, o problema entre os filhos de Israel e os filhos de Agar, que começou com o nascimento de Ismael, permaneceu durante séculos. Presta atenção aqui. Depois, querida igreja, o Senhor foi visitar Abraão e dentro de um ano, querida igreja, eu visitarei você, a sua esposa, e terá um filho. E disse ele... Sara, que estava bisbilhotando por trás de uma cortina da tenda, riu-se no seu íntimo. E esse não era um riso de alegria ou de júbilo, era um riso de descrença e cinismo. O Senhor confrontou o seu riso de incredulidade e disse: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Será que Deus não nos conhece? Assim, ele conhecia muito bem Sara, né? Mas Sara negou que havia rido, dizendo: eu não ri. Por quê? Porque ela tinha medo. Gênesis capítulo 18, versículo 10 até o 15. Igreja, Abraão e Sara são apontados na Escritura como exemplo de pessoas de fé. Você consegue perceber como em si mesmo, em seu próprio poder, eles não eram realmente tão excelente exemplo assim? Você já pensou? O que então os torna exemplo de fé? A graça de Deus. A graça é favor o quê? Imerecido de Deus sobre quem? Sobre os seus filhos. Apesar de seus defeitos, querida igreja, não analisaremos mais profundamente o papel da graça na superação do medo lá no capítulo 11. Mas por agora, querida igreja, eu apenas quero que você tenha uma ideia de quão forte, de quão amoroso Deus é. Amém? Ele trabalhou de uma forma, querida igreja, poderosa por meio de Abraão e Sara. E despeito de suas fraquezas, ele pode fazer o mesmo através de você, através de mim e através dos ouvintes. Eu não sou bom o suficiente. Quantas vezes nós falamos assim, que nós não somos o quê? Bom o suficiente. Sabe de quem que eu estou falando? Quando a gente fala essa palavra, essa frase, eu não sou bom o suficiente, eu estou falando de Moisés. Amém? A história de Moisés é uma história bem conhecida para a maioria das pessoas que lê a palavra e que ouve. Ele foi salvo pela filha de quem? De Faraó, de afogar-se, amém? E foi criado por ela no palácio como seu filho. Mas quando Deus, querida igreja, começou
a falar-lhe sobre a libertação do seu povo, Moisés resolveu um assunto com as suas próprias mãos e matou um egípcio que estava oprimindo um de seus irmãos israelita. Moisés então teve, querida igreja, de fugir para o deserto, sim ou não? Sim. A fim de proteger o quê? A sua própria vida. Anos e anos se passaram. E com o tempo, os sonhos de Moisés de ser um libertador desapareceram. Então, querida igreja, ele teve um encontro com a sarça ardente, como todos conhecem. À medida de Deus traçava seu plano para a libertação de seu povo, Moisés tornou-se cada vez mais o quê? Temeroso. Certamente, querida igreja, a ideia de voltar à nação mais poderosa do mundo, exigindo a libertação de escravos, seria o quê? Intimidadora. Aleluia. À medida que Moisés considerava o chamado de Deus, a sua mente se enchia de medo, principalmente medo que fosse o quê? Mal sucedido. Amém? Ou de que fosse capaz de completar o quê? A tarefa. Reflita aqui comigo sobre o que ele disse a Deus e veja se as preocupações dele ecoam no seu coração. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E respondeu Moisés: mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Parte, amém? Meia de heróis bíblicos que lutaram contra o medo. Irmãos, se esta palavra hoje está vindo ao nosso encontro, porque muitas vezes nós passamos por isso. Amém? Glórias a Deus, passamos, sabe, por medos nas nossas vidas e precisamos aprender, aleluia, a enfrentá-los. E como, querida igreja, que é difícil, aleluia, enfrentar o medo. Não é? Principalmente quando a gente acha que nós estamos o quê? Sozinhos. Estou falando sozinho fisicamente, né, irmãos? Sabemos que Deus sempre está conosco. E precisamos, querida igreja, vencer o medo. E para vencer o medo, precisamos de fé, de coragem. E sabe de que maneira? De superação. Amém? E como vencer o medo, querida igreja? Aleluia, fé, coragem e superação. O medo, querida igreja, é uma emoção comum a todos nós. Ele pode aparecer em diversas situações da sua vida, desde decisões cotidianas até desafios maiores, como os novos projetos ou momentos de incerteza. Embora, querida igreja, o medo seja natural, ele não pode nos impedir de viver plenamente os planos de Deus para as nossas vidas. Neste estudo que nós estamos fazendo aqui, vamos explorar como vencer o medo, seja ele o medo desconhecido, aquilo que você não conhece, o medo que paralisa, ou aquele que é causado pela dúvida sobre se estamos seguindo a vontade de Deus ou não. Aqui você encontrará, querida igreja, passos práticos, orientações baseadas na fé para superar esses obstáculos e seguir em frente. O poder da coragem, fé e ação. A importância de agir, querida igreja, mesmo sentindo medo. Há uma frase muito conhecida que diz: coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Embora esta citação, querida igreja, tenha origem incerta, amém? Mas ela revela uma verdade aqui profunda. Todos nós sentimos o quê?
Medo. Mas o que diferencia, querida igreja, uma pessoa corajosa é a sua disposição de agir, mesmo quando o medo está presente. Então, a coragem nasce quando decidimos o quê? Avançar. Aleluia, mesmo com a presença de medo. Então, a Bíblia diz, né, que também nos encoraja, lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando confiamos em Deus, igreja, e lembramos, aleluia, que Ele está ao nosso lado, podemos encontrar forças para enfrentar qualquer situação, mesmo com medo. Aleluia. Quem já passou por algumas experiências? Amém? Uma experiência assim pessoal, né? Quando a gente passa por isso, né? Vai com medo mesmo. Pessoalmente, uma das formas como eu aprendi como vencer o medo foi simplesmente indo com medo mesmo. Havia situações, não só na minha vida, mas na vida de muitos irmãos, nos quais o medo não nos deixava em paz. E a única solução que eu encontrei, que os outros também encontram, foi seguir em frente, mesmo com o coração acelerado, a mente cheia de dúvida. Não é fácil, querida igreja, mas cada vez que damos passos de fé, Deus nos sustenta e nos fortalece. Eu não sei se vocês já passaram por momentos assim difíceis, né? De passar algo por medo. Lembro uma vez, irmãos, a qual o Senhor me arrebatou em espírito, eu tive muito medo. Amém? Eu estava deitada na minha cama, aleluia, e de repente eu vi o meu espírito sair do meu próprio corpo e se colocou de pé. Eu estava deitada na minha cama e o espírito igualzinho a mim, que era eu mesma, né? De pé. E eu falava assim para Deus, mas como que pode? Estou deitado aqui e ao mesmo tempo estou de pé. Mal sabendo, irmãos, que eu ia lutar, amém, com o inimigo que estava lutando contra a minha alma. Porque não sei se os irmãos sabem que o enxucaveira é o espírito que traz enfermidades, né? E eu ali, falando com Deus, e de repente, quem entra no quarto onde eu estava deitada, que eu estava nessa época, minha avó ainda estava viva, eu estava deitada com ela para poder sempre, toda hora, dar os remédios para ela, e de repente ele entra. Porque antes dele entrar, irmãos, a minha avó falou assim: você quer que eu desligue a televisão? Porque minha avó viu que eu estava orando, né? Eu falei assim: não, vó, pode ficar tranquila, fica assistindo, que a senhora está assistindo aí, e eu vou continuar aqui. Bom, eu estava sentada na cama, encostada na cabeceira da cama, e de repente eu inventei de olhar para a direita, e quando eu olho na cama da minha avó, tinha uma cruz, em volta dessa cruz um monte de arame farpado. E eu vi que a minha avó foi bem devagarzinho para não incomodar, que eu estava orando. Ela foi lá, desligou a TV e sentou na cama, e de repente aquele enxucaveiro que eu ia ter aquela batalha espiritual com ele, foi lá para poder tirar a vida da minha avó. E eu vendo a minha avó ali, tipo assim, quase tipo morrendo, e eu não podia fazer nada, eu estava lá intacta. Foi bem na hora que de repente o meu espírito sai do meu corpo. E eu falo assim: Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, por que eu estou deitada aqui, ao mesmo tempo eu estou de pé? E de repente, irmãos, entra em enxucaveira pela porta, que era o demônio que estava lutando para tirar a vida da minha avó, e aí ele queria também tirar a minha, porque eu estava intercedendo por ela. E de repente, irmão, nós começamos a ter uma guerra espiritual, de luta mesmo. Só que assim, de espírito para espírito, né? E começamos, irmão, tudo que eu aprendi em toda a minha vida na igreja, sangue tem poder, tudo que a gente aprende, né? Irmãos, não funcionava. E cada vez mais, porque o diabo ele não tem poder, ele tem força, cada vez mais ele se fortalecia e eu enfraquecia. E chegou um momento, irmãos, se Deus não fizesse alguma coisa, eu iria realmente morrer mesmo. E de repente eu falei para o Senhor: Senhor, eu fiz tudo aquilo que eu aprendi, mas nada funciona. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou morrer. E Deus, ele viu, né? Ele viu que eu não estava ali suportando mais ali a batalha,
o Senhor foi lá e destruiu, né, aquele cabelo que se desfez os ossinhos dele, né, porque é um demônio de ossos, né, se desfez, irmãos, e para voltar, irmãos, meu espírito estava fora do meu corpo. E eu fiquei, falei assim, e agora, como que eu faço? Eu achava que eu precisava fazer alguma coisa para que o meu espírito, né, voltasse. Na verdade, Deus que tinha que dar ordem para que o meu espírito voltasse, irmãos. E foi aí meu espírito subiu em cima da cama e ficou entre ao meu umbigo. E ali ele foi deitando lentamente até ficar cabeça com cabeça, braço com braço, perna com perna, sabe, bem encaixadinho. Aí eu voltei, mas não tinha força para levantar da cama. Quando eu estava, as mãos estavam tudo molhada, suada de tanta força que eu acho que eu tinha feito para lutar contra esses demônios que estavam ali lutando para tirar a própria vida. Quando eu consegui ficar de pé, quando eu coloquei a mão na maçaneta, do outro lado minha mãe também estava com a mão na maçaneta, como assim, sabe? Que eu queria chamar a minha mãe para falar o que tinha acontecido comigo. Então, são medo de algo que você nunca enfrentou na sua vida. É do que eu estou falando para vocês aqui nesta noite, que muitas pessoas esperam o medo de desaparecer antes de agir, mas na verdade, irmãos, é que em muitos casos o medo só vai embora depois que tomamos a iniciativa. Se eu não tivesse a iniciativa de orar para repreender aquele demônio, eu tinha morrido, né? Então, irmãos, aqui uma citação bíblica que diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa passagem nos lembra que com Deus ao nosso lado não precisamos temer. A confiança em sua presença nos dá a coragem para agir. Amém? Glória a Deus. Igual esses dias mesmo, né, que eu tive uma visão, né, antes da irmã Sandra viajar, eu não estava pensando nela, deitei, né, que eu fico 24 horas em oração, com a oração no celular, e cochilei por alguns minutos. E de repente, eu vi a irmã Sandra, assim, do meu lado, ela estava de pé, lá da minha cama, desesperada, né? E aquele desespero que ela estava, irmão, passou para mim. Que quando eu abri os olhos, e a minha irmã estava dormindo, a minha irmã nem viu, fiquei andando para lá e para cá, e aquele meu falou, Senhor, o que está acontecendo com a tua filha? O que o inimigo está fazendo para que eles não vá viajar, que eles não vá embora para mim? E começando aquela luta, irmão, aquela estado de angústia que ela estava sentindo, passou para mim, foi aquela luta. E, irmão, toda oração que eu aprendi, tudo que eu fazia, não funcionava. Estava ali, porque eu fico 24 horas, madrugada toda, irmãos, de oração. E de repente, irmãos, eu via que realmente aquela sensação não ia embora, aquele medo que mesmo que a pessoa estava sentindo, passou para mim poder saber como que a pessoa estava sentindo. Então, o Senhor permitiu que eu sentisse aquilo ali. E de repente eu falei assim para Jesus, falei assim, Jesus, se você não entrar aqui nesse quarto, quem vai perecer sou eu. E fui pedindo, e de repente, irmãos, eu senti que a porta do quarto abre. Porque eu pedi para Jesus entrar. Muitas vezes você tem que fazer isso, para Jesus entrar no seu quarto. E eu pedi para Jesus entrar no meu quarto e segurar na minha mão. E que aquilo que ele estava sentindo, que fosse repreendido da vida da Santa, se fosse passando, se fosse para o Arnaldo, né? Depois a Santa falou para mim, né, que tinha acontecido, né? Era aquilo que eles iam passar, que o inimigo não queria que eles, né, mudassem, né, para lá. E foi na hora que Jesus segurou nas minhas mãos, ainda demorou acho que uns 5, 10 minutos, amém? Aquela sensação foi passando, aquele medo que eles estavam sentindo, que eu estava sentindo também, foi passando, até que desapareceu. Tem coisas, às vezes, irmãos, que não é para nós fazermos, é para Deus fazer. Por isso que nós temos que pedir para Deus vir nos ajudar. Então, quando o medo aparecer, ao invés de esperar que ele passe, tome pequenas ações que demonstrem sua fé em Deus e as suas disposições de seguir em frente. Cada passo de fé
fortalece a coragem. Irmãos, não dá mais para continuar, porque a hora já foi embora, o estudo é bem longo, né, que eu preparei, mas hoje Deus está falando que Ele quer que você vença o medo. Nem todo medo, irmãos, é ruim. Amém. O medo é uma emoção natural criada por Deus, que muitas vezes nos protege das situações perigosas. Por isso que você sente medo, para Deus te dar o livramento, porque às vezes a gente não vê, está tão tapado, né? A gente não consegue ver nada. Então Deus faz com que a gente sente esse medo para nos proteger de situações perigosas, quando estamos diante de algo que nos ameaça a nossa segurança. O medo nos faz recuar, ter mais cautela. Esse medo natural faz parte do nosso sistema de defesa, querido, que pode nos ajudar a tomar decisões mais seguras, também. Vamos ficar de pé, que pena que não vai dar mais para terminar o estudo. Vocês iam aprender bastante, amém, sobre o medo. E hoje nós vamos orar para Deus, né? Repreender, nos dar coragem, amém? Para superar, amém, esse medo que muitas vezes, amém, nos terroriza, né? Quer colocar nós em estado de pânico, em desespero, amém? Para deixar a gente aflito. E hoje Deus, Ele quer hoje segurar você nas tuas mãos, amém? Feche os teus olhos, vamos orar com os ouvintes também, amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, por estar sempre ao meu lado, mesmo nos momentos em que o medo tenta me paralisar. Ajuda-me a confiar mais em Ti do que nas minhas próprias incertezas, que eu possa seguir em frente, mesmo com medo, sabendo que Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio. Dai-me coragem para enfrentar o que vier, com sabedoria, para discernir entre o medo saudável e o medo que me impede de avançar. Que eu possa sempre buscar a Tua direção e agir com fé. Em nome de Jesus, amém. Estamos abençoados para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe todos vocês que esteve comigo aqui ao vivo, amém? Somente Deus para te abençoar, te recompensar e para te dar vitória, amém? Vamos bater palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus te abençoe. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.